estar hoje gravando aqui com você o segundo programa da série Startup Directions. Você é o nosso segundo convidado desse novo programa do Startup, é o primeiro executivo de uma grande empresa. E a gente quer mostrar um pouco esses dois lados para o nosso público, né? Como é que pensa o empreendedor, como é que ele age, como que está por dentro do dia a dia, dos desafios, e um pouco do lado empresarial, onde você atua há bastante tempo, mostrando essa visão interna também de liderança dentro de uma organização, que não deixa de ser, obviamente, um intraempreendedorismo, né? Então, vamos bater um papo ao longo do caminho, sem muita formalidade, ok? Pô, fico feliz em estar aqui contigo. Ainda mais você que é um campeão, sempre foi. E, pô, sou o primeiro executivo. Ainda bem que tem um primeiro empreendedor que já foi o cobaia, então eu vou ser o segundo. Então eu queria que você se apresentasse aí. Quem é o Luciano Menezes? Quem é a pessoa? O que você faz no dia a dia? Enfim, me conta um pouco da tua história pessoal e da tua visão aí de cidade, de país, de brasileiro por enquanto. Pô, um pouco da minha vida, né? Eu sou paulistano. Estudei em escolas, Lourenço Castanha, Polidomos, e depois eu fui para a PUC, e logo no início já comecei a trabalhar, quer dizer, trabalhei muito cedo na minha vida, comecei com 14, 15 anos, aí meu pai me incentivando a trabalhar, porque foi a melhor coisa que ele fez. Bacana. Me colocar no trabalho logo cedo. Então, quem está assistindo e que vê que interessa, que saiba que está com 14, 15, 16 anos, eu comecei cedo e não me arrependo nada em ter começado cedo. Depois, o meu primeiro grande estágio foi na Câmara Americana. Fiquei lá por 14 anos. E nessa fase, pô, você fala 14 anos é uma vida, mas uma coisa que eu percebi foi que nesse estágio nunca fiz coisa, nunca entrei na mesmice. Então, a cada um ano e meio, a cada ano, era um novo ciclo, era uma nova posição, era uma nova estratégia, era uma nova ideia. Então, também, né? Apesar de você estar... Às vezes você é um empreendedor dentro de uma empresa. Exato. Então, o empreendedorismo, ele não está na empresa, ele está na pessoa. Então, você pode ter um grande desafio dentro de uma grande empresa engessada, mas você pode ser um empreendedor e fazer esse desafio, tornar até a empresa menos desengessada. Então, a minha vida foi muito assim, né? E vários aspectos da minha carreira. A minha carreira, toda nova função que eu tive, não existia o cargo. Ou seja, eu criei o cargo, legal. Alarguei a posição, me colocando como executivo daquela posição. Sensacional. Então muita gente fala assim, o que a empresa propõe para mim, carreira, né? Qual é a minha carreira? Exato. Que hoje não tem mais não isso, existe né? isso, Exato, né? Para mim exato. nunca existiu e nunca vai existir. Tem empresas que têm isso super estruturado, mas você não pode terceirizar a tua carreira para a empresa. Não é a empresa que vai tomar a decisão do que você vai fazer. Exato. Então eu acho que todo mundo tem que ter 51% de empreendedorismo, porque se você não tomar conta da tua carreira, da tua vida, você não pode terceirizar isso para um terceiro. E você acha que essa visão hoje está presente nas grandes empresas? Porque assim, é uma visão extremamente importante, atual, e que faz a diferença na carreira de um executivo. Você vê isso nas grandes empresas com quem você se relaciona, ou ainda precisa ser trabalhado? Não, precisa ser muito mais trabalhado. Eu acho que não trabalhado, assim, as empresas, elas estão trabalhando inovação, elas estão trabalhando criatividade. A crise que nós estamos passando, ela gera mais inovação, gera mais criatividade por parte de todo mundo, mas eu acho que ainda falta muito. Mas não do ponto de vista, assim, sim, tem contribuição que a empresa pode gerar um ecossistema mais favorável para isso, mas eu acho que tem que partir do indivíduo. Perfeito. Então o indivíduo tem que perceber que ele, estando numa grande empresa, numa multinacional, numa pequena empresa, numa empresa familiar,
que ele tem condição de ser empreendedor dentro daquela empresa, né? Eu vejo muita gente, eu estou saindo da empresa tal porque eu quero empreender. Por que você não empreendeu dentro da própria empresa? Sua própria empresa? Sua própria empresa já te conhece, Perfeito. ela tem capital. Quer dizer, por que você não pode fazer isso? Ou convidar a tua empresa para empreender junto, né? Perfeito. Então, Muito bom. nós não podemos só dizer, óbvio que também teve toda essa onda, o próprio Startup que divulga, que multiplica os fundos. Tudo isso ajuda aos indivíduos a abrirem a cabeça. Sim. Mas eu acho que tem muito ainda. Eu fiz assim, vou dar um exemplo, né? Agora no WTC a gente fez um programa dizendo como é que a gente consegue aumentar a receita, como é que a gente consegue diminuir o custo com novos projetos. Então isso já é um empreendedorismo plantado. Eu sempre digo na empresa que eu gostaria de ver gente errando mais. Porque se você erra mais, significa que você está tomando uma iniciativa diferente. Perfeito. Mas espera aí, daqui a pouco a gente fala sobre o WTC. Eu queria voltar um pouquinho antes, né? Fala do seu começo de carreira. Enfim, eu sei que você trabalhou na Câmara Americana de Comércio, então me conta um pouco como é que foi esse começo de carreira profissional agora, né? E o desenvolvimento disso ao longo dos anos até você chegar no WTC. Bom, a minha carreira foi, basicamente, o início foi mesmo na Anshan. Quer dizer, a gente criou lá um excelente programa de jovens talentos que participavam. Então eu fui também um dos criadores desse programa, que existe até hoje, e que a partir desse programa a gente multiplicou o que a Câmara era de 450 associados no início. Em 10 anos ela mudou para 7.500 empresas afiliadas, né? Então foi um avanço enorme. Eu participei desse avanço, quer dizer, toda a multiplicação para 11 cidades foram cada cidade era como se fosse uma nova startup. Sim, com certeza. Então a minha carreira ela sempre foi pautada num crescimento orgânico da fase da Anshan. Depois da Anshan, eu fiz o startup de uma operadora de telecom. Antes, você entrou como trainee e chegou a diretor executivo, certo? Isso, entrei como trainee, estagiário, né? Meio salário mínimo, o equivalente a hoje, 450 a 480 reais. Desenvolvendo uma carreira e saí como dentro desse espírito que você falou, de nunca ficar acomodado e sempre saindo da zona de conforto. Nunca. Beleza, Quer dizer, bom, nunca excelente. me coloquei numa posição que já existia um antecessor que pudesse me dar até uma aula de como é que é aquela posição. Não, muito pelo contrário, eu ia para caminhos que não tinham ninguém, eu chavava o capinal para descobrir o meu próprio caminho. Então, essa é uma dica que eu daria para quem está nos assistindo. E terminei a minha carreira na Anshan como diretor executivo em 2006, né? Depois eu fui para essa startup de telecom, conhecendo o ex-presidente da Anshan de Campinas, na época Peter Graber, e que me convidou para montar essa operadora, e que, de novo, a gente montou, depois ela era uma operadora de VoIP, virou depois uma operadora de telecom. Hoje é uma espelhinho, está em vários shoppings, hotéis, empreendimentos. Então foi uma forma interessante. Um ponto que eu acho que vale a pena salientar é que, assim, toda a minha também forma de carreira, né, eu sempre privilegiei networking, eu sempre mantive a minha conta corrente positiva com todos os meus contatos. Perfeito. Você sabe disso, que sim. Espero que a minha conta corrente com você esteja positiva. É longa, hein, inclusive. Mas sempre se preocupar dentro do seu networking, plantar, colher, fazer um trabalho com todo o seu networking, de tal forma que o dia que você precisar, você tem ali uma forma bacana. Não, eu sou testemunha disso, total. Você faz mais do que isso, porque uma coisa é você ter relacionamento, e outra coisa é você saber usar esse relacionamento apoiando as pessoas
apoiando a sua rede quando ela precisa, independente de você precisar dela ou não. O que eu quero dizer com isso? Que eu conheço alguns executivos, por exemplo, que só lembram que você faz parte da rede dele depois que ele perde o emprego. Exatamente. Numa multinacional, aí ele vem bater na tua porta para pedir ajuda, pedir opinião, enfim. Então acho que é importante você manter essa rede não só ativa, mas de forma positiva, como você falou, tentando ajudar quem precisa, independente da troca. Então a gente chama isso no lado startup, no ecossistema, de mentoria, ou seja, você doa algumas horas em função de outras pessoas, quer seja para transmitir conhecimento, transmitir experiência, independente do retorno naquele momento. Eu não tenho dúvida. Quer dizer, qualquer pessoa que me mandar um currículo, seja no LinkedIn, no LinkedIn eu devo ter 8.000, 9.000 contatos, quem me mandar um currículo, quem falar comigo, fizer um ponto de interrogação, eu vou responder. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, responder e procurar ver se a gente consegue ajudar essa pessoa que está numa fase de transição, ela não está eternamente. Exatamente. E essa pessoa, depois, uma vez que você deu a mão, você tem uma retribuição enorme em qualquer outro momento. Então, não é só por isso que eu faço. Eu acho que em algum momento eu acho que se eu precisar também eu vou usar isso, né? Então eu diria que manter o relacionamento, o seu networking não é só o seu networking com os presidentes de empresa. Exato. Não, é manter todos os níveis. Todos os níveis, porque em algum momento você vai, isso volta em triplo, não é nem em dobro para você. Eu tive que parar agora porque ele não me deixa colocar a rota aqui se eu não tiver estacionado. É um item de segurança para você evitar utilizar o equipamento GPS em movimento. Então esse é um dos itens de segurança do carro aqui. Enfim, bacana. Então vamos lá. Você passou pela Anshan, foi para a operadora de telecom. Você gosta muito desses desafios, né, de criar empresas, áreas, departamentos do zero, né? E aí como é que você chegou no WTC? Então o WTC foi interessante porque a gente fez uma corrida que chama Corrida da Paz e eu precisava passar a saída da Rua da Paz em relação ao 11 de setembro, né? Então precisava passar. Em 2002 aconteceu as Torres Gêmeas em 2001. Em 2002 a gente precisava fazer alguma coisa lúdica, alguma coisa que não fosse falar de morte. Então a gente fez a Corrida da Paz. Então passando pela Rua da Paz. Por aqui próximo, aqui, muito né? próximo, é verdade. Paralela a ela. Então a gente saiu aqui da Rua da Paz, fomos até o World Trade Center, Rua Nova York e voltamos para a Rua da Paz. Então eu precisava passar pelo World Trade Center. Então eu liguei na época, o Bruno, que é um dos acionistas, e falei: Bruno, eu preciso passar aí, e quem é o cara que eu preciso conhecer para passar? Então foi com o Bruno que eu conversei, e aí ele falou: não, obviamente pode passar. Colocou lá um caminhão de bombeiro antigo, que a hora que você passava pelo World Trade Center tinha um sino que era tocado. Foi muito emocionante a corrida. Então foi dessa forma que eu conheci ele. Entendi. E aí viramos parceiro, fizemos trade missions, missões comerciais juntos. Enfim, a gente começou um relacionamento até o momento que eu prestei serviço também para ele como telecom, né? Anshan, Telecom e depois WTC, e foi um momento que teve a oportunidade que ele me convidou, ele e o pai dele, o principal acionista, me convidou para participar do World Trade Center, e que nós estamos numa fase agora de multiplicar o World Trade Center, né? São 330 World Trade Centers em 93 países, uma maior rede de relacionamento do mundo, e multiplicar a World Trade Center São Paulo em todas as cidades, maioria das principais capitais, com esse imóvel que é hoje o World Trade Center. E eu sei que você não faz isso sozinho, né? Você tem sempre a preocupação de montar um time com habilidades para fazer esse negócio dar certo. Fala um pouco disso para mim. Para mim essa é a principal questão. Quer dizer, se você não tiver um time engajado com iniciativa,
você não faz absolutamente nada. Eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não tiver uma excelente equipe. Eu passo grande parte do meu tempo procurando gente e incentivando quem está na equipe e trabalhando melhor a equipe. Quer dizer, com uma boa equipe você move o mundo. Sim. Um bom network, uma boa equipe, você pode fazer qualquer coisa. Sim. Então, você pode arrecadar fundos, você pode fazer uma bela venda, quer dizer, é fundamental. Essa sua pergunta para mim ela foi essencial, porque equipe é tudo. Equipe, iniciativa, transpiração e foco. Beleza. Você tem que ter Total. foco no que você faz. Total. Não disperse muito. Né? O foco ele é fundamental.